Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Rubem Alves. Vamos relembrar um pouquinho das nossas aulas anteriores. Então, nas aulas anteriores, nós já estudamos sobre os polígonos, né? Então, polígono é uma reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta com a sua região interna. Então, para ser polígono, só pode ter lados retos. Então, nem esse e nem esse não pode ser polígono. Seria só essas duas figuras centrais. Nós vimos também que, de acordo com o número de lados, eles recebem nomes especiais. Então, polígono de 3 lados, triângulo. Polígono de 4 lados, quadrilátero, 5, pentágono e assim por diante. Então, nós temos alguns polígonos que recebem nomes especiais de acordo com o número de lados. E nós vimos também os elementos, né? Nós temos aqui os quadriláteros, que é um polígono de 4 lados, e nós temos aqui, neste quadrilátero, os vértices, representados pelas letras maiúsculas A, B, C e D. Nós temos os lados, que é formados pelos segmentos AB, BC, CD e DA ou AD. E nós temos aqui os ângulos internos, representados pelo verdinho aqui. Além disso, nós temos esses dois segmentos aqui, o AC e o BD, que são as diagonais desse quadrilátero. Nós vimos também que entre os quadriláteros nós temos algumas definições especiais. Nós temos os paralelogramos, que são todos os quadriláteros que têm lados opostos paralelos ou dois pares de lados paralelos, né? Então, todas essas figuras aqui, ó, esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. No retângulo, esse é paralelo a esse paralelo a esse, e assim vai. Então, para ser paralelogramo, ele tem que ter dois pares de lados paralelos. Entre os paralelogramos, nós temos o retângulo, que para ser retângulo, ele tem que ter 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. E as diagonais têm a mesma medida, ou são congruentes. E nós temos aqui o losango, que tem os 4 lados com medidas iguais e as diagonais são perpendiculares, quer dizer, formam ângulos de 90 graus. Nós vimos também o quadrado. O quadrado, ele reúne as propriedades do paralelogramo, dos retângulos e dos losangos. O que quer dizer? Que o quadrado, ele tem dois pares de lados iguais, dois pares de lados paralelos, 4 lados com medidas iguais e 4 ângulos retos. E nós temos os trapézios. Os trapézios, eles só têm um par de lados paralelos. Então, aqui seria os DC e o AB. E esses lados são a base desse trapézio. Então, os lados paralelos do trapézio são as bases, certo? E dentre os trapézios, a gente tem o trapézio retângulo, que tem dois ângulos retos. Nós temos o trapézio isósceles, que os lados que não são paralelos, né? Esses dois lados aqui têm a mesma medida. E agora, o que nós vamos estudar? O que nos espera? Nós vamos estudar as áreas de figuras planas. Então, vamos começar lá pela área do retângulo e do quadrado. Qual é a área do retângulo abaixo? Então, nós temos aqui um retângulo, né? Dividido em quadradinhos. Cada quadradinho desse é de 1 por 1, então a área desse quadrado é 1 centímetro quadrado. Então, para a gente saber, para obter a área do retângulo, sem precisar contar o quadradinho, fazemos que a área é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8 centímetros quadrados.
A área do retângulo, então, é o comprimento vezes a largura. Ou, em muitos casos, traz a base vezes a altura, certo? Então, essa é a área do retângulo. No quadrado, a medida do comprimento é igual à da largura, porque para ser quadrado, ele tem que ter lados com medidas iguais. Então, por isso que está representado aqui por L e L, as letras são iguais. Então, para a gente calcular a área do quadrado, nós vamos multiplicar as medidas dos lados. Nós vamos pegar o comprimento e a altura, a base e a altura. Então, lembrando, se eu multiplico duas bases iguais, eu posso ter uma potência, né? Então, por isso que aqui aparece o L ao quadrado. Mariana e Júlio calcularam a área da figura abaixo. Cada um deles resolveu o problema usando um raciocínio diferente. Acompanhe. Então, essa figura aqui não é nem um quadrado nem um retângulo, mas a gente pode estar desmontando ela ou pensando de maneiras diferentes para a gente estar calculando essa área. Vamos ver como a Mariana e o Júlio pensaram. A Mariana, ela separou a figura aqui em dois retângulos. Então, ela calculou a área desse retângulo, então ficou 3 vezes 2, 6. E esse outro aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Como sei calcular a área de retângulos, decompus a figura em dois retângulos. A área da figura é igual à soma da área dos dois retângulos. Então, 6 mais 20 deu 26 centímetros quadrados. Lembrando que a área a gente sempre usa a unidade de medida com o quadrado, tá? E o Júlio? Eu imaginei um retângulo maior e da área dele retirei a área do quadrado de lado de 3 centímetros. Então, na verdade, ele não separou a figura, ele fechou ela toda. Então, ficou um retângulo de 5 por 7. E depois ele tirou a área do quadrado. Olha como ele fez. Então, ele fez 7 vezes 5, que era a área do retângulo, menos a área do quadrado aqui, que é 3 ao quadrado. Então, 7 vezes 5, 35. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Deu 26 centímetros quadrados também. Os dois acertaram. Então, não importa a maneira como eles pensaram, eles chegaram no mesmo resultado. Vamos praticar um pouquinho? Então, nós temos essa figura aí, ó. O que é isso, professora? É a sala de uma casa. Brincadeira. Então, nós temos essa figura. Uma das maneiras da gente estar pensando é dividir aqui ela em retângulos, ou a gente pode pensar em colocar esse quadradinho e encaixar ele aqui, ó, fechar esse retângulo. Vocês escolhem como calcula. Então, separando aqui, ó, nós temos aqui 3 retângulos. Calcular a área do retângulo, então vai ficar 5 vezes 3, 3 vezes 5, 15. Aqui, e esse retângulo aqui é igual, 3 vezes 5, 15 também. Esse aqui, a gente percebe que o total mede 5. Então, tirei 2. Então, aqui ficou 3. E vou somar esse retângulo total aqui, o 3 mais o 2, vai ficar 5 centímetros. Então, a área desse retângulo aqui no meio vai ficar 2 vezes 5, 10. Para a gente saber a área total, é só fazer 15 mais 10, que vai dar 40 centímetros quadrados. Vamos continuando, né? Então, a área do paralelogramo. A área do paralelogramo, ela também é a base vezes a altura. Ela é igual à área do retângulo. Por quê? Se eu pegar essa figura e separar esse triângulo, eu posso encaixá-lo aqui. E ele vai se transformar em um retângulo. Por isso que a área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Maneira de calcular: base vezes a altura. Fórmulas, pessoal, vocês têm que anotar e têm que estudar, têm que saber essas fórmulas, viu? A área do triângulo. Então, aqui nós temos esse triângulo, nós temos a base, né, representado pelo B,
e a altura. Então, a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. Sabe por quê? Se eu pegar esse triângulo aqui e colocar outro, só virei ele e coloquei ele aqui do lado, essa figura aqui que forma para nós é um paralelogramo. E como a gente já sabe que a área do paralelogramo é base vezes altura, e eu só quero saber da metade dela, só do triângulo, então por isso que eu divido por 2. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do losango. No losango, nós temos a diagonal maior, que é representada pela letra D maiúscula, e a diagonal menor, representada pela letra D minúscula. E eu vou dividir por 2, então eu vou multiplicar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por 2. A área do trapézio, né? Trapézio é aquela figura que só tem um par de lados paralelos. Então, nós temos o Bzão e o Bzinho. O B é a base maior e o Bzinho é a base menor. Então, a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, para vocês calcularem a área das figuras planas, primeiro vocês têm que saber o que é base, o que é altura. No caso do trapézio, base maior, a base menor. No caso do losango, diagonal maior, diagonal menor. Vocês têm que ter essas fórmulas para poder calcular a área, tá? Acompanhe a situação. A prefeitura de uma cidade atendeu às solicitações dos moradores e vai construir uma área para as crianças brincarem na praça principal da cidade. Analisando a vista aérea da praça, a equipe responsável optou por utilizar uma região em forma de trapézio que não estava gramado. Observe. Então, nós temos aqui, este trapézio, onde a base menor é 8 metros, a base maior 12 metros e a altura 5 metros. O arquiteto desenhou um esboço da área para crianças. Ele pretende fazer uma região onde será colocada areia de formato triangular, ampliar um pouco o espaço total e montar um parquinho com piso emborrachado de formato retangular. Observe o esboço. Então, aqui a figura original, que seria só o trapézio, né? Ele pegou, acrescentou essa parte aqui do lado. A equipe responsável pelas compras fez algumas perguntas ao arquiteto. Qual a área do terreno que não está com gramado? Qual a área da região onde será colocada areia? E 3. Qual é a área da região destinada ao parquinho com piso emborrachado? Então, vamos responder a essas perguntas. Para responder as perguntas, o arquiteto desenhou uma representação do terreno inicial antes da forma e representação do terreno final, indicando as medidas de cada lado. Então, primeiro ele pegou aquela vista aérea que nós tínhamos lá, né? E fez a representação aqui com aquela vista aérea, com aquelas medidas que a gente tinha. E depois ele fez a mudança lá do croquis, colocando aqui a parte emborrachada aqui do parquinho. Então, vamos lá. Para determinar a área do terreno inicial, ele utilizou a expressão da área do trapézio. Então, para calcular a área dessa figura aqui, ele usou o trapézio. Então, fórmula do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. O 2 saiu apagadinho aqui, mas é 2. Base maior é o lado maior, então é o 12. Base menor, 8. Então, vai ficar 12 mais 8 vezes a altura, 5. 12 mais 8 vai dar 20. 20 vezes 5, 100. E 100 dividido por 2, 50. Então, a área dessa figura do trapézio aqui, 50 metros quadrados.
Para a área da região onde terá areia, ele utilizou a expressão da área do triângulo. E para o espaço destinado ao parquinho com piso emborrachado, utilizou a expressão da área do retângulo. Então, a parte onde vai ser o parquinho é essa aqui, à esquerda. Então, base 2, altura 5. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, 5. E depois ele usou a área do retângulo para estar calculando aqui essa parte onde vai ser emborrachada. Então, vai ser a área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ficar 10 por 5. 10 vezes 5, 50. Assim, ele explicou à equipe de compras que a área do terreno inicial é 50 metros quadrados, então, tirando aqui, né, só o trapézio. A área destinada ao tanque de areia, que é essa partinha amarelinha, é de 5 metros quadrados. E a área da região destinada ao parquinho com piso emborrachado é de 50 metros quadrados. Então, ele utilizou 3 fórmulas: a fórmula da área do trapézio, a do triângulo e depois a do retângulo. Então, vamos resumir aqui. É importante vocês anotarem aí essas fórmulas que vocês vão precisar. Então, a fórmula da área do quadrado, né? Então, lembrando que o quadrado ele tem lados com medidas iguais, então a área é igual a L ao quadrado, sendo a área e L o lado. O retângulo, a área é base vezes altura, onde A é a área, B é a base e H é a altura. Do triângulo, é base vezes altura dividido por 2, onde A é a área, B é a base e H é a altura. Então, aqui está representando a base e a altura. No trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Importante vocês terem essas fórmulas anotadas aí, tá? Vamos praticar um pouco. Então, nós temos esse exercício aqui que caiu no Saresp. Numa praça será construído um jardim com o formato da figura abaixo e plantada grama no seu interior. O lado do quadrado mede 2 metros e os triângulos são todos iguais. Qual é, em metros quadrados, a área a ser plantada? Bom, então, tirando aqui o quadrado que está aqui no central, a gente sabe que ele tem 2 metros, o lado do quadrado mede 2 lados. Perdão, o lado do quadrado mede 2 metros. Então, se ele mede 2 metros nesse sentido, ele vai medir 2 aqui embaixo também. Lembrando que a área do quadrado é L ao quadrado. Então, vai ficar L vezes L, né? Lado vezes lado, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4 metros quadrados. Achamos a área do quadrado. No triângulo, a gente sabe que ele tem 2 de altura e como aqui embaixo é o lado do quadrado, ele vai ter 2 metros também. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser 2 vezes 2 dividido por 2. 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2 metros quadrados. Então, a área total, como nós temos 4 triângulos, então vai ficar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 4. Então, a área total vai ser 12 metros quadrados. Bom, o desenho abaixo representa parte dos terrenos de um loteamento. Nós temos essa figura aqui, né, com os terrenos A, B, C e D, e eu separei aqui os terrenos separadamente. Então, nós queremos saber aqui a área do lote A, do lote B, lote C e lote D. Então, vamos lá. O lote A, ele é um retângulo, né? Então, a fórmula da área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ficar 8 vezes 20,7, que vai dar 165,6 metros quadrados. Na B, nós temos aqui um trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, assim tá, ele estando em pé assim, eu não estou enxergando a base, então vamos pôr ele deitado.
Então, a base maior, 20,7 e a base menor, 10. E a altura, 12. Lembrando que as bases são sempre os lados paralelos, tá, gente? Então, resolvendo aqui, ó, sempre que o que está entre parênteses a gente resolve primeiro. 20,7 mais 10 vai dar 30,7 vezes o 12 sobre 2. Então, 30,7 vezes 12 dá 368,4 por 2. Dividindo, então, vai dar 184,2. Na lote C, nós temos um triângulo. A fórmula da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Aliás, no lote C e o D são triângulos, certo? Então, vamos lá, do lote C. Então, vai ficar base, 25, vezes a altura, 10 por 2. 25 vezes 10 dá 250, dividido por 2 dá 125 metros quadrados. E aqui nessa figura D, nós temos aqui a base, né, que é 38, embora ele esteja de ponta cabeça, a base é o 38. E a altura, ela não vem indicada aqui, mas a gente percebe que esse lado aqui mede 10, então esse aqui também vai medir 10. Então, a altura é 10 metros. Então, a área do lote D vai ficar 38 vezes 10 por 2. 38 vezes 10, 380, dividido por 2, 190. Então, respondendo aqui, a área do lote A, 165,6 metros quadrados. Do lote B, 184,2 metros quadrados. Do lote C, 125 metros quadrados. E do lote D, 190 metros quadrados. Então, vocês têm que saber as fórmulas, né, pessoal? Vamos lá? Próximo. Deseja-se construir uma área de lazer conforme o esboço da planta mostrado a seguir. Então, determine a área do terreno acima usando as medidas indicadas na figura. Então, essa área tem essas medidas aqui. Então, ele separou em retângulo, um triângulo e um trapézio. Então, calculando a área do retângulo, ele fez 12 vezes 6, 72. A área do triângulo, então, 5 vezes 6 por 2, então vai ficar 5 vezes 6, 30. 30 dividido por 2, 15. E a área do trapézio, base maior, 8, né, que está a medida aqui embaixo. A base menor, 3. E a altura, 4, que deu 22. Então, a área do terreno, somando essas medidas, deu 109 metros quadrados. Agora é com vocês. Lembrando que vocês devem entregar os exercícios na escola, né? Se pegar a folha na escola, entrega na escola ou pelo WhatsApp da professora. Não esqueçam de colocar o nome, tá? Hoje vocês vão resolver os exercícios no livro Giro. Os exercícios estão entre as páginas 104 e 107. Não precisa copiar. Vocês vão resolver no livro, tá? O exercício 18 da página 104. Para fazer um pomar em seu quintal, Flávio preparou uma superfície quadrada de 121 metros quadrados. Qual é a medida do lado desse pomar? Então, vamos lá. O pomar é um quadrado e a área tem 121 metros quadrados, certo? O que a gente sabe? Que a área do quadrado, ela é lado ao quadrado, ao lado vezes lado. E a gente sabe que deu 121, a gente já sabe a área. Como que a gente faz para saber a medida do lado, se a gente já sabe a área? A gente vai calcular a raiz quadrada da medida da área. Então, se eu já tenho a área do quadrado, para eu calcular a medida do lado, eu vou usar o inverso. Qual que é o inverso da potenciação? É a radiciação. Então, por isso que nós vamos calcular a raiz quadrada da área. Nós vamos calcular a raiz quadrada de 121. Professora, não lembro como é que calcula a raiz quadrada de 121. Nós vamos ter que encontrar o número que vezes ele mesmo dê 121, certo? Então, que número vezes ele mesmo que dá 121? Então, vocês vão olhar as alternativas aqui
e ver que número vezes ele mesmo que vai dar o 121. Marquem a alternativa correta aí. Próximo, 19. Na planta a seguir, o retângulo maior representa o andar de um prédio e os quadrados representam as salas ocupadas pelos departamentos de uma empresa. Sabendo que o andar tem 228 metros quadrados de área e que as salas têm lados de medida 5 metros, qual é a área ocupada pelas 6 salas? Então, eu quero saber somente a área ocupada pelas salas. Então, como é uma foto aqui, não vai ficar certinho. Então, cada sala são quadrados, né, de 5 metros de lado. Então, como é que calcula a área do quadrado, né? A área do quadrado, lado vezes lado. Então, se cada lado mede 5 metros, então, no lugar do L, eu vou colocar 5. 5 vezes 5. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho 6 salas, né? Então, eu vou calcular a medida de uma sala, mais a resposta vai ter que corresponder a 6 salas, tá? Então, esses 228 aqui não entra em lugar nenhum, nem essas outras medidas que a gente tem aqui. Nós só queremos saber a área das 6 salas. Exercício 22. No diagrama abaixo, a área do retângulo ABCD é igual a 2016. Determine a área do losango AFBE. Bom, olha, então aqui nós temos que a área desse retângulo é 2016. O que a gente percebe? Que na lateral desse losango, né, 2016, nós temos 2 triângulos. Eu vou colocar aqui. São 2 triângulos iguais, eu coloquei a cor diferente só para a gente estar localizando eles depois. Se eu pegar esse mesmo triângulo, com mais 2 eu consigo completar o retângulo. Então, quer dizer que esses 4 triângulos têm a área de 2016. Mas olha só, se eu pegar e juntar eles de outra forma, eu vou ter quem? O losango. Então, eu só peguei essa área aqui e mudei ela de posição. Qual que é a área do losango? Essa é uma pegadinha, hein, gente? Vamos lá para o 23. Para aproveitar um canto de uma casa, será colocado um suporte de mármore branco. O formato do suporte é apresentado abaixo. Então, nós temos essa figura aqui, com essas medidas. A área que será utilizada com mármore será de... Bom, então, gente, como é uma foto, então as figuras não se encaixam perfeitamente, mas, né? Então, nós podemos separar essa figura aqui em um retângulo e um trapézio. Então, nós vamos calcular a área do trapézio, né? Desse trapézio aqui, que a base menor é 20 e a base maior é 40. E a altura, né? Se aqui é 70, aqui é 50, 70 menos 50, aqui é 20 também, né? E nós vamos calcular a área do retângulo, que é de 40 por 50. Então, nós vamos calcular essas duas áreas, somar, e nós vamos encontrar a alternativa correta. 24. Se um quadrado tem perímetro de 20 centímetros, sua área é de... Bom, lembrando, quadrado, né? O perímetro é 20. O que é perímetro mesmo? Perímetro é a soma das medidas dos comprimentos dos lados de uma figura. Então, eu somei, dei a volta no quadrado aqui, deu 20 centímetros. Para eu saber a medida do lado, o que eu tenho que fazer? Quantos lados tem o quadrado? 4. Então, vou pegar o 20 e vou dividir por 4. Que é para calcular a área, eu preciso só dessa medida e multiplicar por ela mesma, encontro a área. Com vocês aí. Página 105. Observe o croquis abaixo para responder as questões 26 e 27 com as medidas indicadas abaixo. Então, vamos lá. No exercício 26, a diferença entre a área total da figura e a área da figura A é... Então, eu quero saber primeiro
que eu tenho aqui retângulos. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Primeiro, eu tenho que calcular da figura total. Então, quanto que mede a figura total? Bom, tá desmontada aqui as medidas, mas ó, aqui mede 8 e aqui a medida tá aqui embaixo, mede 2. Então, esse lado aqui, quanto que mede? 8 mais 2. E este lado mede 6 e 3. Então, 6 mais 3, tcharam! Então, vocês vão calcular a medida deste retângulo maior. Depois, vocês vão pegar e calcular a medida, aliás, a área deste retângulo representado pelo A. Então, esse aqui, depois vocês vão fazer a diferença. A diferença é uma conta de menos, uma subtração. Então, vocês vão calcular a área maior menos a da figura A e vão assinalar a alternativa correta. Exercício 27. A área da figura B é. Então, nesse aqui, eu só vou calcular a área da figura B, que eu sei que aqui mede 6 e aqui mede 2. Está indicado aqui embaixo, né? Está indicado aqui embaixo, o 2. Então, qual que é a área da figura B? Lembrando que a área do retângulo, base vezes altura, uma medida vezes a outra. 28. Observe a imagem abaixo. Olha, gente, essa imagem, a foto não saiu legal, mas ela está toda quadriculada e ela pede para calcular a área da figura escura, que para nós aqui na foto não apareceu nada escuro, mas é essa parte aqui que está escuro no livro, tá? Então, nós vamos calcular a área dessa parte. Lógico que não se encaixou certinho, né, gente? Foto não dá certo. Mas vamos lá. Para a gente calcular essa área, como já está tudo quadriculado, a gente não precisa usar fórmulas. O que a gente pode fazer? A gente pode juntar os quadradinhos, ó. Se eu juntar meio quadradinho com meio quadradinho, dá um quadradinho inteiro. Então, basta eu só ir encaixando os quadrados. Se eu quiser usar a fórmula, eu posso, porque aqui nós temos triângulos, né? Ó, nós podemos calcular tudo através da área dos triângulos, ó. Então, nós temos aqui, ó, base vezes altura. Então, aqui ficaria 3 por 4. Nesse triângulo aqui, ó, 1 por 1. Esse aqui também, 1 por 1. Então, vocês escolhem qual a melhor maneira para vocês estarem calculando a área dessa figura, ou através da fórmula, ou contando os quadradinhos. 29. Uma reunião foi realizada num salão de forma retangular de perímetro 140 metros. Lembrando, perímetro é o contorno, a medida do contorno desse salão. Sabe-se que o dos lados do salão tinha 20 metros e que desse salão foram utilizados 200 metros quadrados para banheiros, cozinha e sala de recepção, e que a área restante era para acomodar pessoas sentadas, sendo 4 pessoas a cada 2 metros quadrados. Nessa reunião, com suas cadeiras totalmente ocupadas, estavam presentes. Bom, nós temos um salão retangular, em que um lado mede 20 metros e eu sei que o perímetro é 140 metros. Então, primeira coisa, eu vou ter que descobrir quanto que mede esse outro lado. Se ele é um retângulo, esse mede 20 e esse mede 20. Quanto que vai medir esses outros dois aqui? Bom, achei a medida, eu vou calcular a área total desse salão, que é base vezes altura. Mas eu tenho que lembrar que foi tirado aqui, ó, para o banheiro, cozinha e recepção, 200 metros quadrados. Então, dessa área total, eu vou tirar o que foi reservado aqui. E eu tenho que lembrar que a cada para quatro pessoas, a área é de 2 metros quadrados. Então, do que sobrou aqui da área, eu vou dividir por 2. Lembrando que cada 2 metros ocupam 4 pessoas. É com vocês. 30. Qual é a área da figura abaixo construída na malha de 1 centímetro por 1 centímetro? Então, essa figura que nós temos aí, ela é um trapézio.
A base menor é 1 e a base maior é 5 e a altura 6. Nós podemos calcular usando a fórmula ou através dos quadradinhos. Exercício 31, página 106. Veja o desenho construído numa malha quadriculada de 1 centímetro de lado. A área desse desenho construído na malha é D. Então, aqui nós podemos ou contar os quadradinhos, juntando os quadradinhos que estão meio a meio, forma 1, ou podemos decompor essa figura em triângulo, retângulo, quadrado e somar as áreas. Vocês escolhem. Então, vocês vão somar essas áreas aí e vão ver qual das alternativas é a correta. 32. Observe a figura abaixo. A área escura é D. Então, nós temos aqui um retângulo, né? E foi tirado esse outro retângulo aqui. Então, como as duas crianças fizeram lá no início, ou a gente pode calcular a forma do retângulo total e tirar essa parte aqui, ou a gente pode dividir aqui e calcular a área de 2 retângulos. Vocês optam aí pelo que vocês acharem mais fácil. Então, lembrando que a área do retângulo é base vezes a altura. 35. Veja o terreno que o empresário adquiriu para construir uma área de lazer para seus funcionários. Para plantar grama nesse terreno, o senhor cobrará R$1 por metro quadrado. Com isso, esse senhor receberá pelo serviço. Então, primeiro a gente vai ter que calcular a área. Nós temos aí trapézios, né? Lembrando, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura por 2. E nós temos o trapézio 1 e o trapézio 2. Então, vocês vão ter que calcular a área desses dois separadamente e juntar. Como aqui é R$1 por metro quadrado, então vai ficar mais fácil para a gente estar calculando quanto que custará esse serviço, né? 36. Para colocar piso na área de serviços de uma casa, foram gastos R$450, entre o piso e a mão de obra para assentar. Sabendo que foi cobrado por metro quadrado o valor de R$25 para assentar o piso e que essa área de serviço é retangular, de dimensões 3 metros por 2 metros. Quanto custou o metro quadrado do piso? Então, vamos lá. Nós temos uma área retangular de 3 por 2, né? E nós sabemos que a área do retângulo é base vezes a altura. Então, nós temos que calcular a área. Bom, nós sabemos que o piso e a mão de obra ficou R$450 e que a mão de obra é R$25 por metro quadrado. Então, depois que a gente calcular a área, nós vamos multiplicar pelo preço cobrado por metro quadrado. Aí nós vamos encontrar quanto que ficou de mão de obra. Para a gente saber quanto que ficou o piso, é só a gente fazer a subtração. É com vocês. 38. A área do quadrado de 36 centímetros quadrados é igual à área de um retângulo. Podemos afirmar que as dimensões desse retângulo podem ser. Bom, nós temos um quadrado com a área de 36 metros quadrados e um retângulo com a mesma área. O que a gente sabe? No quadrado, os lados são iguais. Então, que número vezes ele mesmo que dá 36? Então, aqui eu sei que os lados são iguais. E na área do retângulo, eu sei que base vezes altura tem que dar 36. Então, quais dessas multiplicações aqui, quais dessas alternativas em que eu multiplico essas medidas e vai dar 36? Lembrando que a área do retângulo é base vezes altura, né? Vamos lá. E a área do quadrado, lado vezes lado. Então, por isso que o lado do quadrado são iguais e as medidas dos lados do retângulo são diferentes. 39.
Uma parede tem 4 metros de comprimento por 3 metros de altura. Para azulejar essa parede, serão colocadas pastilhas quadradas de 10 centímetros de lado. Sabendo que não houve quebra de pastilhas e que também não foi preciso cortar pastilhas, quantas pastilhas foram usadas? Olha, observem aqui que nós temos metros e aqui centímetros, olha. Então, nós temos uma parede de 4 por 3, né? E lembrando que o metro são 100 centímetros. Então, primeiro a gente transforma aqui transforma em centímetros, calcula a área da pastilha, que é um quadrado de 10 por 10, e depois a gente faz a divisão. Seja para conquistar o mundo ou para se conhecer a si mesmo, o caminho é um só: estudar. Obrigada, gente, por assistir a aula de hoje e até a próxima!